Acho que a melhor tradução da nossa experiência do tempo está exatamente na nossa capacidade de produzir memória e de construir expectativa. Olá, boa tarde. Esse é o primeiro programa do projeto A História em 60 Minutos, uma ação de extensão realizada pelo Departamento de História do SERES da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, a PROEX, e apoio institucional do GT de Teoria da História da Ampul Brasil e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. O projeto consiste em uma série de entrevistas gravadas que serão disponibilizadas semanalmente nos canais do Departamento de História e do Mestrado em História do SERES UFRN. Entre os meses de abril e dezembro de 2022, todas as sextas-feiras, às 17 horas, uma nova entrevista com professoras, professores e demais profissionais de história que atuam no ensino fundamental, médio, superior ou em outros espaços que acolhem pessoas formandas ou formadas em história, será exibida, né, e pautas como concepções de história, ensino de história, profissionalização, papel social de profissionais de história e subjetividades profissionais e sociais serão discutidas com colegas de todo o Brasil. Quem quiser fazer parte do grupo de discussão desse projeto, basta acessar o Instagram do projeto, o Instagram do projeto que se chama @60, por extenso, _história. Bom, a nossa primeira convidada de hoje, a quem eu já agradeço muitíssimo, é a professora Maria da Glória de Oliveira, que é professora do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação em História e do Mestrado Profissional em História, o Prof. História, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Glória. É um prazer imenso contar com a tua presença aqui nesse primeiro programa. Muito bem-vinda. Obrigada, Evandro. Olha, a satisfação é toda minha. Eu tenho uma enorme alegria de poder participar dessa fase inicial desse projeto, né, e saudar também, né, a tua iniciativa de fazer essa série, né, de programas com colegas, professores, pesquisadores da área da história. Eu fico muito contente da gente ter essa oportunidade dessa conversa. Vamos lá. Eu também, estou muito, muito feliz. E eu queria começar, então, com uma pergunta difícil, mas importante, assim, eu acho que é um bom começo para a gente começar a nossa conversa, nossa troca aqui, que é a seguinte, Glória. O que é a história no século XXI, nesse século? É uma pergunta realmente para começar a conversa, né? Bom, eu acho que, antes de tudo, né, eu gosto sempre, faço isso nas minhas aulas também, né? Eu gosto sempre de reconhecer e saudar a longevidade e o vigor desta velha senhora que é a história. E aí, pensar que a história nasce como musa, filha da memória, como um grande antídoto, né, para a perenidade das coisas humanas, né, para a própria ação do tempo, e aí vai assumindo, e assume desde então, né, as pretensões retórico-pedagógicas de oferecer ensinamentos morais, posteriormente, né, se afasta, sacrifica tais pretensões em grande medida, né, em nome da cientificidade, né, para se consolidar como essa área de conhecimento vasta, sólida, robusta, diversificada, uma área de conhecimento, né, Evandro, cujo poder estratégico sempre foi mobilizado por diferentes projetos políticos, né? Então, acho que esse é um ponto inicial, assim, para eu tentar responder a sua grande questão, né? E talvez seja o caso, né, Evandro, de não apenas de pensar o que pode ser a história no século XXI, mas de nos indagarmos sobre todos esses séculos de usos da história, né? Séculos de prática, né? Práticas que receberam o nome de história, séculos de existência dessa forma de conhecimento, e, acima de tudo, o que, especialmente neste século XXI, nós fazemos ou estamos fazendo a história, né? Sobretudo, o que essa conjuntura que nós testemunhamos e vivemos aí produz em termos de efeitos na nossa forma de pensar, de elaborar, de fazer história. Em suma, eu
queria chamar a atenção exatamente para os efeitos e tensões acumulados em torno da nossa própria condição histórica, né? Eu acho que aí, nesse sentido, eu prefiro pensar que nós estamos vivendo uma mutação, né? Acho que a palavra crise, ela já está bastante gasta, né? Mas eu acho que a palavra mutação dá mais conta disso que acontece, que define esse nosso momento, né? E acho que é uma mutação na nossa própria condição histórica de estar e habitar o mundo, né? Porque a nossa experiência nesse século XXI, né, é uma experiência marcada, a gente pode dizer em linhas gerais, né, pelo triunfo da violência, do brutalismo, pelas formas disseminadas de neocolonialismo, pelos negacionismos de todos os tipos, né? E eu acho que essa experiência ela vem provocando essa mutação, por quê? Porque ela provoca uma intensa e profunda desestabilização da nossa própria ideia de humanidade, né? Ideia sobre a qual se assentam as nossas formas de compreensão do mundo, como, por exemplo, a história, né? Então, acho que essas formas de compreensão e leitura da história passam hoje, especialmente, né, de uma forma assim, mais específica, por um reconhecimento que é incontornável, né, um reconhecimento do estatuto provinciano do nosso conhecimento, né? Ou seja, do reconhecimento do caráter localizado e situado dos nossos conceitos, das nossas concepções que informam as nossas práticas de escrita da história. E, portanto, eu acho que a gente já tem aí um acúmulo, né, muito claro de toda uma crítica e recusa a todos os universalismos excludentes, né? Então, acho que, diferentemente lá do perspectivismo que marcou o conceito moderno de história, né, eu acho que o que está em jogo agora não é dizer que a história é escrita a partir de diferentes pontos de vista e perspectivas. Eu acho que agora se trata de nós enfrentarmos a própria dimensão política do tempo como operador poderoso de dominação, né? E isso nos obriga, evidentemente, a pensar criticamente sobre os artifícios de autoridade, sobre as premissas fundacionais de uma disciplina como a história. Hoje, e tentando um pouco responder mais diretamente a sua pergunta, né, nós precisamos de uma concepção de história que não se alimente, né, de certo pacto, que vamos chamar de um pacto narcísico, né, que preserve os profissionais que nós somos docentes, pesquisadores da história. Nós não podemos ficar resguardados, né, de prestar contas e dar respostas mais efetivas para os chamados passados sensíveis ou traumáticos, por exemplo, né, cujos efeitos se perpetuam no presente, né? Nós não podemos deixar de prestar contas para sucessivas catástrofes que nós vivemos no presente, desde a catástrofe climática global até as catástrofes humanitárias mais localizadas e regionais. Portanto, é uma concepção de história que eu penso que ela é inseparável de uma ética da responsabilidade para com o presente e o futuro, né? Essa dimensão ética e política da operação historiográfica, ela não pode mais ficar recoberta pela capa do distanciamento metodológico. Acho que hoje nós precisamos priorizar, né, essa postura de responsabilidade em todas as instâncias da nossa atuação, né, seja na pesquisa, no ensino, na difusão daquilo que nós produzimos nos espaços públicos. Acho que, em linhas gerais, seria isso. Muito bom, e esse ponto, né, que você traz na recuperação que você fez, assim, histórica, né, da própria ideia de história, que a história já foi outras coisas em outras épocas, né? Ela mudou ao longo do tempo. E aí você falou sobre o século XXI e esse formato de uma história disciplinada, né? De uma disciplina. Então, aproveitando, né, essa ideia, né, que vai remontar ao século XIX, como é que a gente pode pensar, Glória, então, assim, o que se ganhou e o que se perdeu com essa formatação da história como uma disciplina com pretensões científicas, que ocupou espaço na universidade, enfim. Pois é, falar na história da sua forma disciplinar, né, a história disciplinada, né, eu acho que é sempre importante lembrar que toda e qualquer disciplina, ela pressupõe uma delimitação, né, de um domínio, né, de saber, né, um domínio de conhecimento, domínio de objetos, de temas, de procedimentos, né, e pressupõe regras, né,
esse controle regulado das práticas de produção de um conhecimento mais disciplinado, né, eles acabam produzindo também um controle, né, na verdade, né, sobre aquilo que pode ou não contar como um conhecimento daquela área específica, etc. Então, acho que, nesse sentido, a história ela passou por um processo histórico, né, de conformação disciplinar, né, e como as demais disciplinas, digamos, embora com as suas especificidades, mas, nesse sentido, acho que, como toda disciplina ela é cercada dos seus próprios tabus, né, ou dotada daquilo que o Sertor identificou muito bem, né, que são esses dispositivos de permissão e de interdição disciplinar, né, eu acho que a gente pode pensar, sim, em ganhos, né, que todo esse processo acabou produzindo, né, e eu não chamaria de perdas, viu, Evandro? Eu chamaria de armadilhas, né, ou de problemas, né, que nós ganhamos, que a história adquiriu dentro desse processo. Evidentemente que entre os ganhos, né, os ganhos são muito evidentes, né, que é o próprio fortalecimento da pesquisa na área da história, quer dizer, o fortalecimento da história na grande área das humanidades, né, que ela foi enfrentando alguns embates, né, com disciplinas afins, disciplinas vizinhas, como foi o caso das ciências sociais, ela foi se fortalecendo a partir das jovens e emergentes ciências, né? Lembrar como a ciência social, quando ela emerge, ela ataca, de uma certa maneira, frontalmente, né, a história, e a história acaba, de uma certa maneira, aproveitando, né, aproveitando desse ensinamento das disciplinas mais jovens, das ciências mais jovens, né, como uma velha senhora sábia costuma fazer, né? Então, eu acho que é inegável que o ganho está no fortalecimento dessa área de pesquisa, conhecida por história, né? Uma área fundada nas evidências documentais, e eu acho que tem um ganho interessante, que é a diversificação dos seus objetos, né? Eu acho que a história ela passou por esse processo de disciplinarização e, paulatinamente, esse processo foi acompanhado de uma enorme diversificação de objetos, de problemas, e até mesmo de uma abertura, né, para questões e para arcabouços teóricos de disciplinas vizinhas, né, que me parece que representam um ganho, né, desse processo todo. Sobre as armadilhas, que eu chamo de armadilhas desse processo de disciplinarização, né? Eu acho que a armadilha está exatamente naquilo que a disciplinarização produz. A disciplinarização produz uma identidade disciplinar, né? Isso não apenas para a história, mas para toda e qualquer disciplina, né? E essa identidade disciplinar, ela cristaliza, né? Ela cristaliza determinadas normativas, determinadas regras, determinadas concepções, né, do que é aquele campo, do que pode e não pode, como eu já mencionei, né? E eu acho que aí, quer dizer, reside talvez um dos pontos de tensão, né, que a gente pode talvez localizar nesse processo de disciplinarização da história, né? Então, acho que na medida em que toda e qualquer disciplina ela precisa dessa identidade disciplinar, ela também precisa de uma certa memória disciplinar, né? Porque toda e qualquer disciplina conta uma história da sua história, né? Quer dizer, a história tem uma história também que ela conta, né? Nós contamos para os nossos alunos nos cursos de graduação, né, uma história da história, né? Então, o problema, me parece, que talvez esteja naquilo que o nosso querido e saudoso Manuel Salgado Guimarães, né, num texto que ele escreveu há mais de 20 anos, né, falava em termos da necessidade de nós quebrarmos o espelho da nossa memória disciplinar, né? Quer dizer, ele destacava isso. Eu gosto muito dessa imagem, dessa metáfora que o Manuel faz nesse texto, né, porque remete a um gesto, né, que é um gesto de dessacralização, né, dessa memória construída em torno da nossa disciplina, né, desses traços narcísicos muito marcados, né, que foram necessários, né,
para nós nos constituirmos como uma área de conhecimento vigorosa, robusta, etc., mas que acaba um pouco constituindo uma armadilha, né? E porque ela acaba um pouco não permitindo que nós enfrentemos as angústias, né, decorrentes dessa forte dimensão narcísica, né, usando a expressão do Manuel Salgado. Eu acho essa metáfora, o uso dessa categoria psicanalítica lá do narcisismo pelo Manuel Salgado muito feliz e muito atual, e muito eloquente, né, porque ela não apenas, né, a gente está habituada a usar essas categorias para descrever a estruturação psíquica dos indivíduos, né, como pensar o narcisismo para um processo de constituição de uma disciplina como a história. Mas Melanie parece muito adequada para descrever os processos que marcaram não apenas a constituição disciplinar da história, aí desde o século XIX, né, que nós conhecemos, mas também as condições para a afirmação da sua hegemonia e da sua autonomia hegemônica entre as ciências humanas e sociais ao longo do século seguinte, do próprio século XX, né? Então, acho que hoje, quando nós falamos em ataques à história, né, nós estamos falando, de uma certa maneira, a um ataque a uma certa imagem, né, que nós temos da nossa disciplina e que nós construímos, que a disciplina construiu através de uma forte memória disciplinar, então é uma arquitetura identitária construída ao longo do tempo, né, em que nós usamos certas virtudes morais e epistêmicas para definir, por exemplo, o trabalho dos historiadores, o nosso trabalho, né, o trabalho dos docentes e dos pesquisadores em história. Então, nós sempre nos orgulhamos da nossa capacidade de trabalhar com evidências e, a partir delas, produzir narrativas verdadeiras e documentadas sobre o passado, né? Então, a gente começa um pouco a sentir o impacto de alguns ataques mais recentes, no caso dos negacionismos, né, por exemplo, né, quando essa imagem é frontalmente atacada ou ela é colocada sob suspeita, né, o que a gente vem acompanhando mais recentemente. Né. Então, eu acho que, de todo modo, né, quer dizer, falar em ganhos e perdas da história disciplinada, do processo de disciplinarização da história, envolve nós pensarmos, não talvez em termos de perdas, mas das armadilhas e problemas, né, que toda e qualquer disciplina, no caso específico da nossa disciplina História, né, enfrenta quando ela defende, né, de uma forma sacralizada, né, isso que eu chamo de identidade disciplinar. Né, um pouco, a gente cai um pouco enfim, naquele processo que o Lewis Gordon identificou como decadência disciplinar, né, quando uma disciplina ela assume uma forma sacralizada, né, avaliando todos os demais saberes e outras disciplinas, né, do seu ponto de vista supostamente privilegiado. Né? Então, eventualmente, um sociólogo que vai rejeitar outras disciplinas como não sociológicas, e eu vejo muitas vezes nessa postura, essa armadilha identitária na postura de profissionais que afirmam a superioridade, né, da sua área de conhecimento frente a outros saberes e a outras áreas de conhecimento. Né? Então, me parece que isso denota essa armadilha dessa identidade disciplinar e denota também uma falta de sintonia, de capacidade de atender demandas, né, que são demandas que se colocam hoje de uma maneira bem ampla, né, para todas as áreas do conhecimento. Glória, a tua resposta me fez pensar assim, sobre esse percurso mesmo, assim, de como desconstruir essa identidade disciplinar, né, no sentido de, recontando ela, é possível pensar em alternativas, assim, essas imagens que você trouxe, assim, da história como essa senhora que ensina, a ideia de que a história ensina, né, é uma ideia que pode ser controversa, mas que é repetida e é compartilhada por um grande número de pessoas. Então, ao recontar esse processo, até chegar do século XIX para cá, e a gente começar a pensar num formato disciplinar, a gente pode, de alguma maneira, pensar em alternativas, inclusive, né, sobre o que, digamos, seria importante agora estar na pauta do campo, da área, sobretudo quando a história é pensada como uma disciplina que forma profissionais, ou seja, que, de uma certa forma, já opera no nível do ensino. Né? E nessa direção, então, pensando a história como disciplina, pensando a história como um campo, então, que opera
no campo do ensino, né, da didática, enfim. Como é que a gente pode pensar a importância, né, da história como ensino, ou do ensino de história, a importância do ensino de história hoje, né, a partir de tudo isso, toda essa reconstituição que você fez, e pensando essa formação de professores e professoras, como é que a gente pode observar os currículos e ver o que falta e o que sobra nos currículos de história, na tua opinião, hoje? Uhum. Pois é, Evandro, eu acho que nós temos hoje, né, antes de mais nada, para responder essa questão, acho que é importante assinalar que nós temos hoje uma área de pesquisa, né, uma sub-área de pesquisa, se a gente quiser nomear, de ensino de história, né, e nós temos colegas, assim, eu tenho colegas próximos, né, que trabalham nessa área, produzem pesquisa nessa área, tem uma produção robusta nessa área, então eu acho que enfim, eu não tenho uma autoridade absoluta para responder. A minha resposta a essa questão vai ser muito baseada na minha própria experiência docente, né? Então, mas eu recomendo fortemente, né, que para aqueles que se interessam, que percorram aí, né, essa produção, que é uma produção muito vigorosa, uma produção sobre ensino de história, e que percorre, inclusive, né, tem toda uma área de pesquisa envolvendo a questão do currículo. Né? Como é que eu percebo? Né? Acho que o primeiro ponto, talvez, recuperar um pouco o que eu falei lá no início, né? Quer dizer, talvez a gente tivesse que se perguntar como, né, e sob quais condições a história permanece ainda sendo matéria de ensino, né? A despeito dessa matriz nova, uma nova matriz do ensino médio, nós temos muito claro a diminuição da carga horária, né, da matéria, né, história, assim como uma diminuição ainda mais radical ainda de matérias como sociologia, filosofia, enfim. Então, a despeito disso, dessa redução, né, e dessa, digamos assim, dessa reformulação, que ela é perversa em muitos sentidos, né, talvez a gente tenha que continuar se perguntando, né? Quer dizer, a força da história ensinada advém exatamente da dimensão estratégica dessa área de conhecimento, né? Da dimensão política e estratégica dessa área de conhecimento. Por isso que ela não é de todo banida, como, por exemplo, o latim, né? Então, ela não vai ser banida, né? Não há a possibilidade de nós banirmos, né, o ensino de uma matéria como a história, né, da formação da educação básica, enfim, né? Porque ela é muito estratégica, né, para todo e qualquer projeto político que esteja em vigência, né? Agora, como é que eu responderia a essa questão, né, sobre o lugar ou a importância do ensino de história hoje? Eu acho que, para responder essa questão, a gente tem que abrir um pouquinho mais a nossa lente, né, perspectiva, né, e pensar nesse contexto mais amplo, em que tanto a escola quanto as demais instituições de ensino, né, vivem hoje, né? Quer dizer, eu acho que a escola e as instituições de ensino, entre elas as universidades, foram capturadas, né, e já funcionam a partir de uma lógica que é cada vez mais individualista e mercadológica. Então, é uma lógica orientada pelos valores neoliberais da eficiência produtiva e do sucesso pessoal. Eu acho que a gente tem aí já uma vasta produção nesse sentido, mas eu gosto muito de sempre aqui de usar a referência do Christian Laval, né, naquele livro Escola Não é uma Empresa, porque eu acho que ali ele descreve muito bem, né, todo esse processo, um processo que ele não começou há 10 anos atrás, evidentemente, né, mas ele já é bastante visível, né, e nós estamos todos imersos nesse processo. Acho que interessante da análise ali do Laval e de outros autores, né, autores como a Wendy Brown, por exemplo, que investem também nessa discussão sobre neoliberalismo. O interessante é que esses autores sempre fazem questão de frisar que não há um ponto exterior, né? Não há um sujeito exterior, né? Ou não há uma instituição, né,
exterior a todo esse processo de neoliberalização do nosso modo de existência, nosso modo de vida. Quer dizer, não é um modo de produção, não é um sistema político, né? O neoliberalismo é um modo de existência, né? Para sermos bem Foucaultianos aqui, né? E interessante, né, que eu acho que o próprio Laval fala nisso, quer dizer, por mais que a gente faça um trabalho de crítica, de conscientização, que são necessários e bem-vindos, né, é interessante a gente ter claro que a escola por si, ou o professor numa sala de aula, né, sozinho, né, ele não pode resolver esse problema, né, ele não pode enfrentar esse processo, que é um processo crescente de degradação dos vínculos coletivos, sociais, né? Quer dizer, por quê? Porque todos nós estamos submetidos à mesma lógica dessa sociedade de mercado. Então, a gente hoje percebe muito claramente na maneira como nós estabelecemos as nossas relações, e isso a gente percebe muito, né? Como que nós estabelecemos em termos de uma relação de consumo, né? Como que na universidade os alunos muitas vezes se relacionam também com a própria instância da universidade, né? Com a própria instituição, como se ela fosse uma fornecedora de produtos, né? Ela fornece educação, e aí eu posso reclamar, eu posso ir lá no serviço de atendimento ao consumidor da minha escola, né? Fazer a reclamação, registrar, né, a minha avaliação negativa do produto. É toda uma lógica, na verdade, a qual nós estamos submetidos, né? E aí o mais perverso é perceber uma instituição como são as instituições de ensino, né, escola, universidade, cuja função ela não é compatível, né, com essa relação de consumo, né, a gente perceber que é uma lógica que recusa, ela alimenta uma recusa exatamente da função formativa e cultural do ensino, né? E isso através do quê? Da imposição e da naturalização de valores, da utilidade, da produtividade, da eficiência, da flexibilidade, né? Nós estamos educando o quê? Né? Um aluno para ele ser um trabalhador flexível, né? Ele ter autonomia, né? Para se submeter, né, às diferentes formas que o mercado oferece para ele nas relações de trabalho, por mais precárias que elas sejam. Então, acho que, para tentar responder a sua pergunta, né, eu acho que nós temos que começar por um movimento de defesa do direito, né, a projetos de ensino-aprendizagem, né, que evidentemente incluem história, né, que tenham por princípio, por incrível que pareça, fazer essa defesa em pleno século XXI, mas nós temos que defender um projeto de ensino, de educação, que tenha por princípio e meta valores coletivos democráticos, né? Emancipatórios, antirracistas, antissexistas. Né? Parece incrível, parece que a gente está falando, né? A gente, né? Parece algo anacrônico eu estar falando e fazendo a defesa de um projeto de educação democrático, né? Mas talvez seja isso, é disso que se trata, né? Então, eu acho que a história, evidentemente, né, nós também temos que fazer um movimento de defesa do direito ao ensino e aprendizado da história, né? O direito à história, né? Quer dizer, por incrível que pareça, porque nós estamos naturalizando, né, determinados tipos de valores que nos afastam completamente daquilo que a própria história, a sociologia, a filosofia podem oferecer de melhor na formação, no percurso formativo de um sujeito, de uma pessoa, né? Então, acho que quando a gente vai pensar, por exemplo, no currículo, né? A sua pergunta também remete ao problema do currículo. Eu acho que o currículo ele é um documento, né? Todos os teóricos do currículo afirmam isso, já afirmaram isso, né? Quer dizer, não é um documento inocente, né? Não é um documento neutro, né? É um documento que ele reflete um processo de disputa política, né? Ele condensa, né, todas as contradições, né, do corpo social mais amplo. Então, a gente não pode também esperar do currículo que ele seja um documento perfeito,
né? E que ele atenda todas as demandas, né? Por quê? Porque ele será sempre um documento aberto a novas disputas. E eu acho que a grande virtude de um currículo talvez seja exatamente essa: a sua capacidade de abertura para novas disputas, né? Para que a gente possa desestabilizar aquilo que muitas vezes é cristalizado em nome do currículo, né? E nesse caso específico, eu estou pensando aqui em assimetrias, né, que o currículo, evidentemente, do qual o currículo vem impregnado, porque ele é parte do corpo social, né, e contra a qual o currículo tem que necessariamente, enfim, lutar, ou é uma demanda que um currículo de um curso de graduação, por exemplo, ele tem que atender, né? Ele tem que ter um pouco essa capacidade de ser um documento que resulta de disputas, mas ele tem que sempre buscar, né, quer dizer, atender valores, né, que tentem um pouco minimizar as desigualdades que podem eventualmente estarem ali na composição daquele currículo, né? Eu acho também, viu, Evandro, que a gente faz muita discussão do currículo, e é uma discussão importante, né? Mas eu acho que ela precisa também, ela não pode ser uma discussão sobre conteúdo, né? Ela não pode se limitar a ser uma discussão sobre conteúdo de ensino, conteúdos que vão ser, enfim, previstos, conteúdos ali, enfim, elencados como necessários, importantes, etc. E muito importante que essa discussão do currículo venha acompanhada da discussão das práticas pedagógicas, né? Daquilo que efetivamente nós fazemos com os conteúdos, né? Como, né? O como, né? Os modos como, né? Nós colocamos esses currículos em prática, né? Por quê? Porque eu entendo que essas práticas, as nossas práticas, são sempre um objeto mais difícil da crítica, né? É mais fácil nós fazermos a crítica a um conteúdo determinado, né? Mas as nossas próprias práticas, aquilo que acontece efetivamente em sala de aula, seja no nível da escola, seja no nível do ensino universitário ou da pós-graduação, né, a gente tende a não criticar ou a não avaliar, né? E essas práticas, elas podem ser tão ou mais até responsáveis pela reprodução das assimetrias e desigualdades sociais que os currículos, né? Geralmente a gente atribui, né, ao currículo, a gente costuma fazer essa crítica e mais recentemente fala assim, descolonizar os currículos, né? Então acho que eu percebo que em geral essa crítica e essa demanda por descolonização, ela não vem acompanhada pela atenção crítica às nossas práticas no ambiente escolar e universitário, que me parece importante. Tá? Então, acho que quando a gente fala em descolonizar os saberes, por exemplo, descolonizar os currículos, né, eu acho que um ponto importante é reconhecer, né, e tornar um problema essas assimetrias que fundam a própria relação entre professores e alunos nos espaços de ensino-aprendizagem de todos os níveis, né, desde o nível da educação básica até a pós-graduação. E eu acho que aí entra um pouco aquela luta mais ampla, né? Eu mencionei aquele contexto mais amplo, que eu digo, esse contexto de neoliberalização das nossas instituições escolares, né? Eu acho que aí cabe um enfrentamento e uma luta bem mais ampliada, né? Que ela ultrapassa, né, os muros das nossas instituições de ensino, né? Porque é uma luta que tem que se efetuar dentro e fora das escolas e das universidades. Então, acho que nós temos aí, né, uma demanda, digamos assim, que exige um enfrentamento para além, né, daquilo que nós até mesmo aprendemos a fazer, né, na nosso processo de formação e profissionalização. Uhum. Nossa, Glória, eu achei muito importante assim, esse percurso da sua resposta, e quando você convoca a ideia do direito à história, né, algo que eu sempre comento assim, em sala de aula, com os meus colegas também, essa questão do direito à história, ou, digamos assim, um contexto de espaço na própria universidade ou na escola, há diferença,
né? É isso. Se a onda, né, da cultura neoliberal se espalha, né, dentro dessa lógica que você descreveu muito bem agora, mercadológica, de regras de consumo e de formas de relação, né, muito esfriadas politicamente, assim, que tentam neutralizar e igualar, né, aquela ideia de que as humanidades, dentro da própria universidade, cumprem esse papel, às vezes, de oferecer olhares dissidentes, se determinadas áreas absorvem com uma certa naturalidade maior, por uma ligação, inclusive, com os mercados, etc., né? Conseguem elaborar essa forma de relacionamento, a história na universidade, mas na escola também, assim como a filosofia, a sociologia, as humanidades de forma geral, né? Tentam garantir esse espaço de diferenças, de uma opinião dissidente em relação, né, a esse predomínio, né? Assim, então, Mas eu acho que a gente está numa linha muito tênue aí, sabe, Evandro? Eu me preocupo um pouco, assim, porque esse discurso da diferença, e até mesmo um argumento da defesa do meu direito, né, do meu direito pessoal, quer dizer, quando a gente fala em direito à história, a gente está pensando aqui no coletivo, né? Então, claro que né, a gente, né, mas eu entendo que hoje a gente tem a gente lida com uma nuance, né, que ela até nem é tão nuançada assim, porque ela é muito explícita, né, com uma apropriação desse mesmo argumento, mas na chave, né, de uma ideologia um pouco perversa, né, que é essa mesma ideologia neoliberal, né, que ela, enfim, ela nos oferece essa perspectiva, né, de que o sujeito ele reivindique os seus direitos, digamos assim, né? Mas tudo descolado, né, do vínculo coletivo. Então, eu acho que é isso que eu queria destacar, né, que eu mencionei na minha resposta anterior, que eu acho que é o desafio principal que nós enfrentamos hoje, né? E eu acho que a história cumpre um papel fundamental, porque ela nos coloca, né, quer dizer, ela nos lança sempre, né, numa chave que é uma chave de compreensão do mundo através da dimensão coletiva, da dimensão social e coletiva, né? Então, eu acho que ela é uma disciplina que ela também pode sofrer essa apropriação, né? Digamos assim, e a gente sabe que ela se serve, né, para diferentes usos, né? Aquela ideia do Paul Valéry de que a história é o produto mais perigoso que a química do intelecto fabricou, né? Ela é muito pertinente para a gente identificar como que você pode usar, né, a história, né, para fazer a defesa de valores que são absolutamente valores que vão na contramão, né, do próprio propósito de uma escrita da história que se compromete com valores emancipatórios, progressistas e valores democráticos, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a história serve para tudo, né? Como já falaram. Então, eu acho que a gente trabalha numa linha muito tênue. Então, quando a gente pensa nas diferenças, que hoje é também essa demanda pelo reconhecimento, né? Essa demanda pelo reconhecimento das diferenças, se ela não vier acompanhada pela redistribuição efetiva, como diz a Nancy Fraser, né, na discussão desse tema do reconhecimento, ela fica nesse campo de uma luta, né, que ela se instaura exatamente dentro dessa lógica neoliberal, né? Cada um defendendo, né, a sua individualidade, a sua diferença, enquanto uma diferença que é a diferença do sujeito consumidor que vai defender a possibilidade dele pensar o que ele quiser, dele ser o que ele quiser, totalmente desvinculado e descolado, né, do sentido coletivo da sua existência, né? Então, eu acho que hoje a gente tem um desafio enorme, né? Porque também não acho que a gente tenha que apagar de todo, né, desmobilizar esse vocabulário, que é o vocabulário da luta pela visibilidade das diferenças, né, da luta pela visibilidade desses outros, né, da própria historiografia. Mas, no entanto, eu acho que a gente tem algumas armadilhas aí, né, que são armadilhas exatamente que dizem respeito a um argumento que ele pode ser mobilizado com fins políticos que são contrários, né, até mesmo a esses argumentos, né, contrários
ao que a gente, de fato, projeta, né? Aquilo que cabe à história, né? Que essa função por excelência da história, né? Que é nos jogar numa dimensão que ela é uma dimensão, é a dimensão do coletivo, é uma dimensão temporal, mas é uma dimensão temporal e coletiva, né? Então, me parece que é uma dificuldade aí que a gente tem que enfrentar. Eu acho que recuperando um pouco a tua fala ao longo da entrevista, acho que essa ideia de uma ética da responsabilidade que atravessa esse campo, o campo da história, né, que passa, então, por esse direito à história, que seria atravessado, na verdade, por uma dimensão política coletiva, né, e não confundida com essa ideia dos direitos individualizados, assim, que é próprio da experiência neoliberal, né. Mas já que a gente está falando sobre isso, queria aproveitar para perguntar sobre o teu ponto de vista sobre o recente reconhecimento da profissão por parte do Estado brasileiro, né, há pouco tempo, enfim, qual é a tua impressão a respeito disso? Eu acho importante, né? Acho que a gente vai ter sempre que saudar esse momento dessa vitória, né? Dessa conquista política, né? Uma conquista que é uma conquista de toda uma categoria, né? Cujo trabalho se institucionalizou, né? Não foi ontem, né? A gente tem aí, se a gente for pensar no nosso contexto aqui específico, a gente tem uma institucionalização da pesquisa histórica, né? Que ela é um pouco diferente de outros contextos, né? Foi muito marcada aqui no século XIX pela criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Quer dizer, então nós demoramos, de uma certa maneira, a ter curso universitário. Esses cursos só apareceram no século XX, nos anos 30 do século XX. Então, é um processo de institucionalização, né? Para diferenciar de profissionalização, que ele seguiu um certo percurso, né? E essa demanda pela profissionalização, né, ela acaba se formando como uma espécie de efeito mesmo, né, desse processo de institucionalização que foi crescente a partir dos anos 30 do século XX, né? Então, eu entendo que é uma vitória, né? A gente tem que, evidentemente, saudar como uma vitória, reconhecimento dessa profissão, né, a profissão de historiador, né? Isso é inegável. Agora, eu entendo que nós temos que nos relacionar com essa vitória, né? Tentando um pouco identificar os problemas e desafios que esse reconhecimento nos trazem, né? Eu acho que não é por acaso que nós conquistamos esse reconhecimento como resultado de todo um movimento político, no momento que nós conquistamos, né? Quer dizer, nessa conjuntura, que é uma conjuntura que aqui no Brasil ela é marcada por aquilo que a gente pode identificar como grandes retrocessos, né, de outras conquistas sociais importantes, né? Eu não gosto de chamar de retrocesso, né, porque eu acho que a gente não dá o nome exato, né? É de destruição mesmo, né? Então a gente vive um momento de 2018 para cá de um projeto político que ele é pautado pela destruição, né? Pela destruição das conquistas sociais mais elementares, conquistas sociais democráticas mais elementares. Então, eu acho incrível que a gente tenha obtido essa vitória, os historiadores conquistaram essa vitória do reconhecimento da profissão precisamente nesse momento de vitória de um projeto político que ele elege como um dos seus alvos, né, preferenciais de ataque, né, os historiadores, né, os sociólogos, todos aqueles que, de uma certa maneira, se envolvem com áreas de conhecimento, que são áreas de conhecimento estratégicas, como eu falei, né, para os projetos políticos. Eu acho que os problemas que advêm, né, desse reconhecimento, eu acho que o reconhecimento ele é uma vitória por um lado, mas por outro lado ele é apenas o começo de problemas que são bem maiores, né, e que o reconhecimento por si não resolve, né, e não vai resolver, né? Então, hoje, por exemplo, nós vivemos aí, né, o grande desafio que é a criação de espaços de atuação profissional para aqueles que se formam, né, em história, e eu
incluiria também, né, a formação em outras áreas das humanidades também, embora a gente tenha ali uma especificidade, né, em relação à área da história, mas eu incluiria também aqueles que se formam nas ciências humanas, de maneira geral, hoje, eles precisam praticamente reinventar esses espaços, né? Ou criar, ou inventar, no sentido de também inventar formas de atuação que também lidem com essas novas maneiras, né, com as quais nós lidamos também, novas formas de comunicação, novas formas de difusão, que são as mídias digitais, né? As universidades não estão conseguindo acompanhar, né, algumas mais, outras menos, mas a gente não consegue acompanhar a velocidade, né, desse processo todo, né? Quer dizer, essas demandas vão se criando num ritmo em que, de fato, né, os nossos currículos, né, por mais abertos que eles estejam, eles não conseguem acompanhar, né, porque nós mantemos, de uma certa forma, um núcleo de formação que ainda é bastante tradicional. Então, eu entendo que há esse desafio específico, que é a criação desses espaços de atuação que dizem concretamente, que vão dar conta concretamente de postos de trabalho para aqueles que são formados no campo da história, na área da história. Por outro lado, eu acho que esse reconhecimento da profissão, ela reforça ainda com mais intensidade a necessidade de nós termos uma formação ética mais intensa, né? Mais explícita, tá? Nós não temos isso, né? Não temos essa preocupação, quer dizer, de novo, eu vou deixar claro aqui que alguns currículos, alguns cursos, né, vão dar uma ênfase maior ou menor, mas nós não temos nada semelhante a uma disciplina que contemple exatamente, né, a ética do trabalho profissional dos historiadores, pesquisadores e docentes, né? Então, eu acho que essa ênfase ela é necessária na medida em que o exercício, na verdade, de qualquer profissão, né, demanda a formação nessa dimensão, né? Nós temos muitos profissionais que atuam no campo social mais vasto com deficiência nessa formação, né? Com muita deficiência, né? Então, nós temos uma crescente, por exemplo, desumanização de algumas profissões, né? Mas nós não podemos seguir essa mesma toada, né? Eu entendo que esse reconhecimento, se ele não vier acompanhado, né, dessa preocupação, né, eu entendo que ele, né, que é um reconhecimento que ele vai funcionar de uma maneira absolutamente artificial, né? Então, acho que ele, necessariamente, um reconhecimento da profissão, chamar de profissão, ou chamar o historiador, que o historiador é dotado, ou ele pode ser chamado de um profissional, né, da história, né, exige que ele também assuma um tipo de responsabilidade, um tipo de compromisso ético que precisa ser atendido lá na sua formação. E aí eu não estou falando só na formação dos cursos de graduação, estou falando que essa dimensão ela tem que estar presente em todo o percurso, desde a formação da graduação, na pós-graduação e no próprio exercício da pesquisa, do ensino e da difusão do conhecimento histórico. Então, eu posso parecer que está muito insistente com essa questão da ética e está usando como uma panaceia para todos os problemas, mas me parece que a gente está aqui agora num beco sem saída, né? Eu sinto que nós estamos sendo cada vez mais pressionados e tensionados nesse sentido, né? Então, não há mais como fugir. E o reconhecimento da profissão não me parece que seja, né, uma solução. Pelo contrário, eu acho que ele abre um conjunto de problemas que nós precisamos, sobre os quais nós precisamos nos debruçar. Eu não acho que seja uma panaceia, Glória. Eu achei muito importante essa tua abordagem pela questão ética, por esse olhar, porque aí você vai levantando questões, assim, pelo menos aqui eu estou sentindo isso, estou pensando enquanto você fala, questões importantes, problemas, né? A cada resposta você levanta problemas ali que precisam ser pensados sobre esses assuntos, né? Então, eu concordo muito, assim, com a tua perspectiva.
E aproveitando assim um pouco a tua resposta também nessa direção, qual seria a posição, né, desse profissional de história, né, professores, professoras, sobretudo no nosso caso, na verdade, né, em tempos de negacionismo no espaço público, né, em tempos de negacionismo, como né, imbuído dessa questão ética, qual seria a posição, na tua opinião, que nós poderíamos ocupar? Eu acho que, Evandro, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a gente, estou falando assim, né, em nome dos historiadores e historiadores dos colegas, né, eu acho que a ocupação e a tomada dessa posição, ela foi muito efetiva, né? Sobretudo a gente considerar essa conjuntura nossa mais imediata, né? Que foi criada, inclusive, pelo isolamento social com a pandemia e que coincidiu também com a proliferação dos negacionismos, né? Eu acho que o que eu assisti, o que eu testemunhei, né? Foram colegas ocupando esses espaços, né? Sobretudo de 2020 para cá, né? E continuam ocupando, né? Eu acho que nós temos aí um trabalho importante, né? Que foi feito de uma forma, talvez, até mesmo no sentido de atender, né? Uma demanda que se colocou para nós, né? Como um todo, né? E para atender também um fenômeno que tem um grau de complexidade, né? Que não é fácil de ser identificado, né? Então, acho que nós hoje temos uma compreensão do fenômeno dos negacionismos a partir de uma perspectiva histórica, por exemplo, né, que marca, né, uma matriz desse fenômeno, né, na contemporaneidade, que se trata exatamente do negacionismo do Holocausto, que vai ser sempre, né, um pouco a mãe de todos os negacionismos, a grande matriz a partir do qual a gente pode pensar, né, essa proliferação de negacionismos. Né. Temos a questão do negacionismo no nosso contexto mais específico, aqui no Brasil, né, associado a um projeto político que sai vitorioso das urnas, né, em 2018, e que encontra nos negacionismos, e especificamente, né, no negacionismo, no caso específico da própria pandemia, né, uma forma de funcionamento que é letal, né, ela produz vítimas, produz uma quantidade de mortos, né, que nos produz aí uma dívida que nós dificilmente vamos superar. Então, eu acho que sim, né, eu não estou falando por mim, né, mas eu estou falando na medida em que eu pude testemunhar, né, a forma como colegas ocuparam os espaços públicos, né, nós tivemos aí, no final do ano passado, né, eu queria só destacar, né, um dossiê importante na RBH, Revista Brasileira de História, organizado pelos colegas Alexandre Avelar e Patrícia Valim, sobre negacionismos, e eu acho que eu queria destacar o texto, o artigo de introdução que Avelar e Patrícia escreveram sobre negacionismo como um texto importante, né, e que exatamente condensa, né, muitos debates, e um acúmulo desse debate que foi sendo feito, sim, no espaço público. Então, eu entendo que hoje nós conseguimos enxergar os negacionismos, né, como um fenômeno que ele é complexo, ele tem uma dimensão cotidiana, imediata, né, que ela é uma dimensão que se difere, por exemplo, desse negacionismo que ele é assumido como uma política de Estado, né, e eu acho que essa dimensão é uma dimensão muito desafiadora, porque é essa dimensão que os nossos alunos do Prof. História, né, os professores da educação básica, têm que enfrentar diariamente, né? São esses negacionismos diários. Né? Então, eu acho que hoje, sim, a gente tem uma dimensão mais complexa, né, do fenômeno, né? E temos também uma clara percepção de que, por se tratar de um fenômeno complexo, né, plural, ele não pode ser enfrentado também por uma única categoria profissional. Né? Eu acho que nós temos que criar, né, cada vez mais frentes de enfrentamento, né, do problema dos negacionismos, e aí convocar, né, e abrirmos o debate e a colaboração com colegas de outras áreas, cientistas políticos, sociólogos, psicanalistas, porque eu acho que é um fenômeno que ele é complexo demais para uma única categoria profissional enfrentar.
Concordo plenamente, Glória. Concordo plenamente com você. Glória, a gente está se encaminhando agora aqui para o final, né, da nossa entrevista, mas eu queria aproveitar para colocar essa última pergunta, que é, na verdade, uma pergunta pensada, né, para as convidadas e convidados expressarem um pouco como eles olham, então, o relacionamento da história no mundo, com o mundo, no mundo ao qual nós pertencemos, né, e também no seu sentido mais pessoal, subjetivo, enfim. Então, essa última pergunta é a seguinte: de que forma o tempo histórico, né, esse tipo específico de tempo, né, o tempo histórico, faz parte, na tua opinião, no teu ponto de vista, da vida das pessoas, né? E também que tu falasse qual é o sentido da história para a tua vida. Pergunta altamente filosófica, né? Para a gente concluir a nossa conversa. Eu gosto bastante assim, de pensar sobre essas questões, embora, né, são questões que elas têm uma dificuldade, né? Elas são difíceis de serem respondidas com muita concretude, né? Como gostam os historiadores, né? Respondidas empiricamente, né? Eu acho que a melhor tradução, pensando nisso, né, pensando na concretude possível da resposta a essa questão, Evandro, acho que a melhor tradução da nossa experiência do tempo está exatamente na nossa capacidade de produzir memória e de construir expectativa. Memória e expectativa, quer dizer, eu acho que essa dinâmica entre lembrar e esperar, ela define o movimento da alma, né, como já dizia o Santo Agostinho, né? E eu acho que é isso. Né? Não há outra maneira de nós pensarmos sobre isso que nós chamamos de tempo histórico, por mais que ele seja obra de uma operação intelectual, né? Eu acho que eu, por muito tempo, me contentei com a definição de que a história era uma operação intelectual, né? Portanto, uma fabricação controlada, conduzida, resultante de um trabalho, de um esforço intelectual. E hoje, quando você faz essa pergunta, né, o tempo histórico e a vida das pessoas, né, quer dizer, essa pergunta fatalmente nos leva para uma outra concepção de história, né, obrigatoriamente, né, porque eu não posso responder simplesmente citando o autor que mais investiu, né, sobre o tema do tempo histórico, que é o Koselleck, por exemplo, né, porque não vai ser uma resposta de todo satisfatória para essa conexão entre o tempo histórico e as nossas vidas, né? Então, acho que aquilo que nós nomeamos, né, como a nossa identidade pessoal, né, embora seja difícil de perceber, isso que nós chamamos de identidade e identificamos, né, como a nossa identidade pessoal, não é facilmente separável das condições históricas que tornaram e tornam possível essa mesma identidade. Isso significa o quê? Né? Que a nossa constituição, enquanto sujeito, quer dizer, antes mesmo de eu poder falar, né, na primeira pessoa e me dizer, olha, eu, fulano de tal, né? Então a nossa constituição, enquanto sujeitos dotados de uma identidade social e civil, né, ela não se separa, né? Por mais que seja difícil nós percebermos isso, mas ela não se separa de toda uma matriz de relações que são históricas desde sempre. Né? Então, a questão é como é que nós percebemos ou experimentamos isso. Né? Quer dizer, nós podemos experimentar muito concretamente como contingência, quer dizer, aquilo que nós não temos controle. Né? Podemos experimentar também como um fardo, como um destino. Talvez seja a experiência de alguns grupos sociais específicos, né, que experimentam a história como fardo. Né? E aqui, eu acho que é importante a gente pensar na materialidade, né, dessa experiência, na concretude dessa experiência da história, nos modos como aquilo que nós chamamos história incide, na verdade, de modo variado e desigual, né, nos corpos dos sujeitos. Não apenas nas vidas, mas nos corpos dos sujeitos, nos nossos corpos. Né? É interessante
partir de um dado empírico muito concreto, que é perceber como que a história incide, pode ser mais violenta e mais letal em alguns corpos do que para outros. Né? Então, de todo modo, acho que cabe a nós, como sujeitos, né, essa responsabilidade, né, a responsabilidade de nós rompermos aquilo que o Hayden White chamou de continuidade especiosa, né, entre o mundo atual e aquele que nos antecedeu, né, especiosa e perversa, né, que nada mais é do que essa continuidade que é um artifício do qual os historiadores muitas vezes se servem para narrar as histórias, né. E eu queria também, gosto muito de usar, né, uma citação do Frantz Fanon, né, lá no Pele Negra, Máscaras Brancas, né, quando ele diz que não quer ser um prisioneiro da história, né, ele conclui exatamente, né, uma conclusão absolutamente desconcertante, né, incômoda para nós, né, essa conclusão do Fanon. Ele diz: eu não sou um prisioneiro da história, não quero ser o prisioneiro da história, não devo procurar na história o sentido do meu destino, eu devo me lembrar a todo instante que o verdadeiro salto consiste em introduzir a invenção na existência. Né? Eu acho que o Fanon, né, mas nós podemos procurar também outros autores, mas eu queria terminar com ele. Acho que ele nos dá uma pista importante para um bom uso da história. Glória, eu queria dizer que sempre é um prazer te ouvir. É muito, muito bom. Muito obrigado por ter aceitado participar. Muito obrigado pela entrevista. Foi uma experiência ótima começar esse projeto junto com você. Foi sensacional. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Evandro. Sempre bom trocar essas ideias, e essa oportunidade foi muito importante. Acho muito bom poder fazer esse exercício de reflexão aqui, né? Reflexão, às vezes, até livre, né? Muito bom a gente ter essa interlocução. Obrigada. Obrigado também. E, bom, eu queria pedir, então, para quem nos acompanhou nessa entrevista, para se inscrever nos canais do Departamento de História dos Séries, do Mestrado em História dos Séries, o FRN, né, para ter acesso a essa entrevista e às próximas que virão, que curtam, compartilhem, ajudem a divulgar e a chegar no maior número possível de pessoas essa nossa conversa, essa nossa discussão aqui. E, bom, na semana que vem a gente volta com uma nova entrevista. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.